Artista, você já se perguntou quanto ganha um profissional que trabalha com arte sacra? Fica comigo nesse vídeo que você vai se surpreender em quanto um artista sacro pode ganhar, mesmo começando do zero e mesmo tendo pouco tempo de experiência. Se você ainda não me conhece, eu sou o professor Pedro Freitas, eu trabalho com arte sacra já há mais de 10 anos e de lá para cá eu venho desenvolvendo e aprimorando algumas técnicas. Eu comecei do absoluto zero, então eu não tinha experiência antes, na minha família também não tinha ninguém que trabalhava com isso, e eu fui aprendendo aos poucos. Até porque hoje em dia é difícil você ter alguém que trabalhe com isso na sua família. Provavelmente, se você não pinta ainda, você não conhece ninguém que trabalhe com arte sacra aí na tua cidade. Não é igual um marceneiro que tem para todo lado, e mesmo assim, todos têm serviço. Então é um mercado muito bom, inexplorado, como eu sempre falo, e tem espaço para todo mundo. Para falar um pouco desse assunto de salário, de quanto ganha um artista sacro, eu vou dar o meu exemplo de como eu comecei e de alguns alunos também que eles vão me relatando como eles estão fazendo, que estratégias de vendas eles estão utilizando. Então a gente conversa bastante sobre isso e esse é um assunto que me interessa bastante. E para quem não sabe, eu tenho um curso aprofundado sobre arte sacra, então quando eu falo meus alunos, eu estou me referindo aos alunos desse curso, que é o curso Viver de Arte Sacra, que se você está assistindo esse vídeo agora no mês de julho ou de agosto, você vai conseguir entrar nessa próxima turma que eu vou abrir. Mas bom, sobre o assunto que a gente vai tratar hoje, salário, essa parte de renda extra, parte financeira, eu gosto bastante e eu me interessei pela arte sacra também pensando que eu poderia ter uma renda boa com esse mercado, né? Muita gente trabalha com artesanato, com esse tipo de coisa, não consegue ter renda, mas porque não utiliza as estratégias corretas e as técnicas corretas para chegar até lá. E nesse vídeo aqui eu vou te explicar um pouco de como eu comecei, quanto eu faturava e quantos meus alunos estão faturando, eles que começaram também do zero. E no início, uma das primeiras imagens que eu fiz, que é uma técnica mais simples, é uma técnica monocromática. Todas essas peças aqui que estão aqui atrás são de técnicas monocromáticas, que tem uma cor predominante. São mais fáceis de fazer do que uma imagem colorida. Eu comecei por elas. Essa técnica aqui é imitação de pedra, é bem bonita, olha só. E aí foi uma das primeiras técnicas que eu aprendi, muito simples. O que eu vejo de benefício de começar com essas técnicas é porque você vê que é possível. Às vezes, se eu te mostrar uma técnica aqui de uma imagem colorida, você vai pensar assim, caramba, eu não vou conseguir. Nessas aqui você já vê, né, uma esperança de que consegue. Só que isso às vezes é um ponto limitante que a gente tem, é normal, de algo que a gente não conhece. Então por isso que eu gosto de indicar para quem está começando as técnicas monocromáticas e foi por onde eu comecei. Uma imagem, por exemplo, dessa aqui, você vai conseguir, essa imagem que é de gesso, você vai conseguir comprar numa fábrica mais ou menos entre 12 e 20 reais, depende da fábrica. E você consegue vender com facilidade por uns 100, 120 reais essa imagem se ela estiver bem feita. Então o lucro é muito alto em comparação com o custo de materiais. E aí eu diria que no início vai depender de você quanto tempo você tem para se dedicar. Se você tem tempo integral, você vai conseguir fazer várias peças, dá para fazer parceria com lojas, com paróquias. Então, quanto mais você tiver tempo para dedicar, melhor, porque você vai conseguir produzir mais. Mas se você tem pouco tempo, 1 hora no dia, 2 horas no dia, você vai ter menos faturamento porque vai ter menos peças para oferecer. Só que esse processo de passar da renda extra para a renda principal tem que ser feito de modo natural, com tranquilidade. Então, eu fiz isso também, eu percebi ali mais ou menos que horas que dava para eu me dedicar 100% à arte sacra. E você vai perceber também, porque às vezes, mesmo dedicando 1 hora, 2 horas por dia, você vai conseguir ter um resultado legal e talvez até faturar mais, ter um lucro maior do que o teu trabalho principal. Principalmente se você aí trabalha de CLT, às vezes tem um salário mínimo próximo ali do salário mínimo, você vai conseguir com facilidade ter um faturamento legal. Quando eu comecei, eu lembro que bem no início eu fazia faculdade de manhã e eu me dedicava ao ateliê à tarde, né? Às vezes eu ia até à noite, porque pintar também é muito legal. Você vai perceber quando você começar aí que é muito prazeroso e foi um dos motivos, inclusive, que eu falei, eu tenho que trabalhar com isso daqui, porque é muito interessante e é muito prazeroso. Eu lembro que eu conseguia fazer várias imagens em um dia só, principalmente falando das técnicas monocromáticas. Nesse caso aqui, ó, dessa peça, por exemplo, você consegue fazer tranquilamente, você que está começando, em um dia você consegue fazer um presépio completo, por exemplo. Então você consegue vender esse presépio completo que você vai comprar aí por uns 100 reais, por uns 300, 350 e tranquilo você consegue vender para o público certo.
E quem é o público certo? No início vai ser os seus familiares, seus amigos, o pessoal da paróquia que você conhece. Você vai apresentar ali para o teu pároco os teus trabalhos. Com certeza ele vai te ajudar, porque provavelmente a chance de ter alguém que faça isso na tua paróquia é pequena. Hoje a quantidade de artistas sacros é muito pequena para a quantidade de demanda e de católicos que querem esse tipo de trabalho em casa. Então vem comigo aqui para a calculadora que a gente vai fazer alguns cálculos que eu fazia na época. Na época eu fazia assim, eu quero ganhar 3 mil por mês ali com a renda extra. Então eu fazia assim, olha, se eu tenho 2 horas por dia para fazer uma técnica, vamos dar o exemplo aqui dessa imagem aqui que a gente compra ela por 15 reais mais ou menos e consegue vender por uns 100. Então eu vou considerar aqui 100 reais que a gente vai fazer por dia, né? Vai ter um custo ali pequeno, beleza. 100 reais. Então eu pego 3 mil e divido por 100. Vai dar 30 imagens, certo? 30 imagens. Para eu fazer em um mês 30 imagens, considerando que o mês tem 30 dias, a gente teria que fazer uma imagem por dia, né? Para poder chegar nesse faturamento aqui. Aqui a gente está falando de técnica monocromática, de uma imagem pequena. Então, para você ter uma renda legal, você vai ter que fazer no volume. Aqui no caso, ó, são 30 imagens. Se eu comprar a imagem por 100 reais, aqui ó, perdão. Se eu comprar uma imagem por 15 reais e eu gastar, eu vou colocar 5 reais de gasto aqui, mas geralmente é menos. Então 20 reais no total aí que a gente vai ter de custo. Então se eu pego aqui 100 menos 20 dá 80 vezes os 30 aqui, vai dar 2.400 reais. De renda extra tá legal, né? Por mês. Então se você se dedicar ali 2 horas, 3 horas, né? Por mês você vai conseguir tirar isso daqui se você conseguir vender essa quantidade de imagens. Mas tem que ser na quantidade. A imagem monocromática a gente ganha na quantidade. Para você ganhar na qualidade, ali no valor de uma peça maior, por exemplo, uma peça de 500 reais, 300, 400 reais, aí você vai ter que ir para a parte colorida, né, que a gente chama de policromia. Então, para você começar a pintar as imagens coloridas, aí você tem que estar um pouco mais treinado, por isso que eu recomendo você começar pelas técnicas monocromáticas. E aí, aproveitando, a gente vai falar um pouco mais agora das técnicas coloridas, que foi quando eu percebi que se eu quiser escalar o faturamento do ateliê, eu vou ter que aprender a pintar colorido. Vamos lá, eu mudei aqui, né, as imagens, então foi aqui que eu comecei a ter um faturamento mais alto. Principalmente com essa peça que você está vendo no meio aqui, que é o crucifixo, mas eu vou falar dela depois, porque você não vai começar pintando uma imagem mais complexa, que no caso, essa aqui é a mais complexa de todas que eu vou mostrar. Essa imagem, esse Sagrado Coração de Jesus aqui, no fundo, elas são peças que são mais simples de aprender. Então, olha só, é uma peça bonita, mas com uma técnica bem simples de pintura colorida. Tem um envelhecimento aqui, tem um envernizamento bem legal, que também diferencia bastante a peça, mas é considerado uma pintura normal de uma imagem colorida. Então, aqui, se eu estivesse vendendo uma imagem monocromática dessa, eu ia conseguir vender ali, no máximo, entre 120 e 180. Depende um pouco aí da qualidade que você colocar e da técnica que você aplicar. Agora, uma imagem dessa aqui, hoje eu venderia na faixa de uns 400. Claro, hoje o meu ateliê é mais conhecido, mas nessa época que eu comecei, eu vendia ali por 180, 150 mais ou menos, uma imagem dessa aqui. Então, nessa época o valor era um pouco diferente, então atualizando seria mais ou menos ali uns 250, 300 reais para você iniciar hoje. Aí passando aqui para o crucifixo, esse aqui é o crucifixo que eu mais vendi disparado no meu ateliê, o carro-chefe. Eu tenho fila de espera hoje para ele, porque no momento a gente não está conseguindo produzir, mas foi a peça que fez o meu ateliê decolar, né? Fez passar de 10, 15, 20, chegar até 30 mil de faturamento com a ajuda desse crucifixo aqui. Então é bem bonito, até porque é uma imagem mais exclusiva, né? Na época que eu fiz, né, praticamente ninguém fazia esse crucifixo aqui, então eu tive uma exclusividade muito grande. Então uma das coisas que eu recomendo é você ter umas peças exclusivas no teu ateliê para você vender, porque é mais fácil de fazer uma venda de uma imagem dessa. E aí a gente vem aqui para uma peça única, né, basicamente, que é uma imagem bem exclusiva. Eu nunca vi ninguém pintar uma imagem dessa aqui, inclusive. Foi a primeira que eu vi. Uma cliente me mandou as fotos e a gente fez esse projeto aqui. Então tem espinho de verdade aqui, ó. Dá pra ver aí? Olha só, esses espinhos aqui são de verdade. Eu peguei de uma planta aqui perto do ateliê. Até os galhos aqui em volta, ó, essa parte da coroa, são galhos de verdade.
Então a gente pintou, invernizou aqui, ficou bem bonito. Essa imagem aqui é muito, mas muito detalhada, né? Ela é bem bonita, mas você não vai começar pintando uma imagem dessa, você vai começar pintando uma imagem mais simples, que essa aqui já é uma técnica um pouco mais realista. Mas essa peça aqui, por exemplo, eu vou te dar o valor aqui que eu cobrei nela. Foi R$ 3.500 essa peça aqui, né, que eu vou enviar essa semana para cliente. Então, essa imagem é uma imagem bem fácil de pintar de certa maneira, porque ela é muito detalhada. Olha as mãos aqui, olha de perto as mãos. Como a palma da mão você pega assim, ó, dá pra ver o M da mão, tem tudo, bem realista. Então, de certa maneira é mais fácil, porém, eu recomendo você começar por uma técnica mais simples. As técnicas coloridas, vamos para a calculadora aqui de novo. Então, nesse caso aqui, eu já vou considerar que você vai ter meio período para poder pintar. Então, uma imagem no início, você vai conseguir pintar aí mais ou menos em uns 2 dias. Que no caso, você conseguiria pintar em um dia se você dedicasse 100%. Tá? Então, quem quer dedicar 100%, pensa aí que vai conseguir em um dia uma imagem simples dessa aqui. Então, considerando que você queira ganhar um valor próximo ao que eu falei anteriormente, ali uns R$ 3.000, se você fizer uma imagem a cada 2 dias, você vai conseguir fazer 15 imagens em um mês. A gente vai usar essa conta aqui de 30 dias. Então, se é R$ 250 a peça que você vai vender, vezes 15, que é 2 dias que você vai demorar, então você vai conseguir fazer 3.750. Só que eu tenho o custo da imagem e da pintura. Uma imagem dessa numa fábrica legal, você vai comprar ali por uns R$ 30, entre 25 e R$ 30, e vai gastar mais uns 5 também para poder pintar. Vamos arredondar para 10. Então, eu vou colocar aqui que você vai comprar ela por 25 e que você vai gastar R$ 10. Então, R$ 35 menos 35 vezes 15. Então, você vai ter ali um faturamento de 3.225, já considerando o custo dos materiais, certo? Esse valor aqui não é exatamente o lucro, né? Porque a gente vai ter alguns custos a mais, como embalagem, por exemplo. Às vezes a gente vai ter que entregar essa imagem para o cliente, dependendo, né? Se a gente quiser conquistar o cliente nisso, a gente não vai cobrar a entrega, né? Vai entregar na mão dele e tal. Beleza. Então, R$ 3.225, ou seja, a gente acabou faturando aqui uns 800 e pouco a mais e fazendo menos peças, né? Então, em vez de fazer 30, a gente fez 15. Só que aí, nesse caso, ó, 3.200. Eu falei para vocês que eu vendi uma imagem por 3.500. Então, considere aí que mais para frente você vai fazer uma imagem de R$ 2.500 por semana. Eu vou colocar por semana. Então, 2.500 vezes... no mês a gente tem 4,3 semanas. Eu aprendi na faculdade isso aqui. Então, você vai ter ali um faturamento de R$ 10.750, fazendo 4 imagens, basicamente. Então, eu estou fazendo isso daqui para você ter uma noção de que você consegue sim ter uma renda legal com arte sacra. Então, eu comecei ali faturando 500, R$ 1.500 e já cheguei a faturar 30 mil. Então, eu tenho alunos hoje que faturam mais de 60 mil, por exemplo, no ano. E aí você consegue, por exemplo, a gente pega 60 mil aqui, ó. Uma vez eu conversei com um aluno, ele tinha faturado 60 e poucos mil e não tinha nem 100 pedidos no total. Então, vamos considerar que seja 90 pedidos. Então vamos pegar aqui, ó, 60 mil e dividir por, sei lá, 95 pedidos. Ó, vai dar 631. O que é isso? Quer dizer que cada pedido ali teve um ticket médio de R$ 631. Aí a gente tem imagens ali de R$ 300, só que tem também de 2.000, entende? Então junta tudo ali, divide e dá mais ou menos isso daqui. Para você ver que um ateliê, para faturar 60 mil, ter 95 pedidos é pouco, né? Se você for comparar com outros mercados aí. Então é bem legal, né, esse faturamento aqui desse aluno. E tem outros alunos também que já faturam mais de 20, mais de 30 mil por mês ali, que estão conseguindo ter uma renda bem legal com arte sacra. E todos eles, acreditem, começaram do absoluto zero. E o conselho que eu tenho para te dar, e que lá atrás me faltou, foi conhecimento. Conhecimento técnico, teórico, né, pessoas para conversar com você sobre esse tema de arte sacra com mais credibilidade e mais transparência, porque, né, o que eu estou falando aqui foi quando eu iniciei, depois quando eu tinha um ateliê já mais profissional, quanto que você vai ganhar, sem enrolação, sem enganação. Quem trabalha com arte sacra sabe que é possível fazer o que eu estou falando aqui. E se você tem interesse em aprender mais sobre arte sacra, eu vou fazer um evento agora no mês de agosto, no dia 4, 5, 6
e 7 de agosto, às 20 horas. Para se inscrever, eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário e na descrição. Lembrando, esse é um evento para você conhecer a arte sacra, então você não vai pagar nada para poder participar. Eu vou começar pelas técnicas monocromáticas e a gente vai fazer uma técnica colorida também. Lembrando, você não vai pensar que eu não vou conseguir fazer aquela imagem ali porque ela é muito detalhada. Não, você vai pensar, vou começar pelas técnicas monocromáticas mais simples e depois vou passar para as técnicas coloridas mais simples também. E aí depois a gente consegue fazer essas imagens que você vai conseguir vender por 2, 3 mil reais, até mais. Eu já vendi imagem já quase 5 mil reais. Uma imagem que foi a imagem mais cara, vamos dizer assim, que eu consegui vender. Mas eu comecei pelas monocromáticas. Se eu fosse pensar lá atrás, será que eu vou conseguir fazer essa imagem aqui um dia? Não, eu não queria imaginar, não, acho que não, né? Mas treinando, se dedicando e conhecendo as técnicas, a gente consegue sim fazer essas peças aí que a gente não imagina fazer um dia. Então esse aqui foi um resumo de quanto você poderia ganhar com a arte sacra, lembrando que vai depender muito do seu tempo, principalmente, quanto tempo você tem para dedicar e se você está utilizando as técnicas corretas e os materiais corretos também. Então lembrando novamente, se você quer aprender diretamente ali, ter umas técnicas legais para aprender com materiais fáceis de conseguir comprar e também acessíveis, não perca o evento que eu vou fazer agora no mês de agosto. Não se esqueça de se inscrever no primeiro comentário do vídeo. É sempre um prazer ter você comigo. Fica com Deus. Seja bem-vindo ao mundo da arte sacra e bora pintar.